Fala, meus queridos amigos, estamos de volta com nossa sequência sobre banco de dados. Aqui quem vos fala é Adriano Souza, do site adrianosites.com.br. Hoje é domingo, dia 25 de novembro de 2018. Estou aqui preparando esse conteúdo para vocês e a gente vai continuar batendo aqui o nosso papo sobre banco de dados. Lembrando que esta sequência é voltada especificamente para iniciantes, para aquelas pessoas que não conhecem banco de dados e que estão começando no conceito de banco de dados, tá? A princípio, nós não estamos falando aqui sobre nenhum servidor de banco de dados, mas ao decorrer desse curso aqui a gente vai partir ali para a prática e iremos focar em um banco específico. Legal? Bom, estamos aqui na tela, temos aqui na tela aquele exemplo daquele caderno mostrado no vídeo anterior, onde tem aqui alguns clientes, alguns produtos, valores, uma data, enfim. Talvez, para você que está chegando agora aqui nesse vídeo, lembrando que esse é o terceiro vídeo dessa sequência, tá? Então tem mais 2 vídeos aí atrás. Estamos falando sobre banco de dados e as formas de organizar informações e como armazenar essas informações para que elas possam ser consultadas no futuro. Lembrando que não estamos falando sobre meios informatizados ainda, tá? Não estamos falando sobre computadores, internet, sobre servidores, enfim. Estamos falando sobre armazenamento de informações, não importa como ela foi feita, mas que ela seja feita de forma que possa ser consultada no futuro. Esse é o conceito principal de banco de dados. Ok? Um agrupamento de informações de tema comum, ok? De informações que têm alguma ligação, para que elas possam ser consultadas no futuro. Legal? Gravou aí? Ok, vamos então continuar aqui o nosso estudo. Essa imagem aqui que a gente utilizou no vídeo passado, eu vou fazer algumas implementações em cima dela e vou organizar essas informações de forma mais, digamos assim, elegante. Ok? Na próxima imagem aqui, nós temos basicamente a mesma estrutura de informações que nós temos aqui no caderno, lá do mercadinho, do bairro onde o seu dono grava, anota, né? Não grava, ele anota as informações ali, a caneta, em uma caderneta das compras dos seus clientes. No próximo vídeo agora, nós temos essas informações um pouco mais organizadas, lembrando que não estão todas, tá? As informações eu usei alguns exemplos só, não tenho tudo aqui. E aqui nós temos basicamente a mesma estrutura, só que agora, olha só, eu tenho aqui o cliente, o produto que ele comprou, quanto custa cada produto, quantos produtos ele comprou e a soma total aqui dos itens que esse cliente comprou. Veja que nós temos aqui a Aline Souza, o João Paulo novamente, Paulo Santos e Adriano Souza, cada um com seus itens, que tem um valor unitário, cada um, a quantidade que eles compraram de cada item e a somatória aqui dos itens que cada cliente comprou. Veja que nós temos aqui uma estrutura bem bacana, onde nós já podemos chamar isso aqui de tabela de um banco de dados. Eu vou passar aqui para a próxima imagem. Veja que nós temos aqui um exemplo onde tudo que está circulado em roxo aqui é a tabela e que nós temos aqui na vertical são as colunas, tá? Isso que a gente tem aqui. E na horizontal nós temos aqui a linha. Nós temos aqui colunas e linhas. Uma tabela basicamente é formada de colunas e linhas. Para quem já trabalhou aí com o Excel, já fez planilhas no Excel, sabe muito bem que nós temos lá linhas e colunas, onde a gente pode organizar ali as informações, e o conceito é basicamente o mesmo. Nós temos aqui a nossa tabela, na vertical nós temos aqui as colunas e na horizontal nós temos as linhas, ok? Nós temos aqui, na vertical nós temos os campos da nossa tabela e na horizontal nós temos cada registro, ou seja, cada coluna dessa aqui é um campo da minha tabela e cada linha dessa aqui é um registro. Eu tenho aqui o registro da Aline Souza, que comprou leite, e os valores estão aqui. Eu tenho o João Paulo, eu tenho o Paulo Santos, enfim, cada item desse aqui é um registro.
E cada uma das colunas aqui, que nós temos na vertical, são os campos, tá? Cada tabela do nosso banco de dados contém campos. Nós temos aqui agora de forma explicativa os campos nome do cliente, o produto que ele comprou, veja que esse quadro amarelo que diz respeito ao nome dos campos, unitário, quantidade e total. Então, a nossa tabela, vamos imaginar que ela tem 5 campos. Ela tem o campo cliente, o campo produto, o campo unitário, o campo quantidade e o campo total, totalizando 5 campos em nossa tabela. E cada linha aqui da nossa tabela é um registro específico de uma compra, de um cliente, enfim, depende muito do tipo de organização dos dados. Aqui no caso, nós estamos organizando a compra por cliente, então cada cliente aqui tem a sua compra de um determinado momento, o seu produto, a quantidade e o valor total. Outro detalhe bem importante é que cada uma dessas colunas aqui, que é um campo da nossa tabela, pode armazenar um tipo diferente de informação. Na primeira coluna nós temos o nome do cliente, na segunda o produto, o nome do produto, na terceira o valor unitário do produto, na quarta nós temos aqui a quantidade comprada e na quinta nós temos a soma dessa compra em questão, tá? Não é a soma total. Porém, perceba que nós temos aqui informações diferentes. Temos aqui um texto com o nome do cliente e o nome do produto. Temos aqui valor numérico com o valor em dinheiro separado com vírgula. Temos um valor aqui sem separação por vírgula, enfim. Vamos analisar a próxima imagem. Veja que em cada um dos registros que nós temos aqui em nossa tabela, cada uma das colunas aqui contém ou não um tipo de dado diferente. Nesse exemplo nosso, nós temos aqui mais de um tipo de dado. Nós temos aqui na primeira coluna, que é o nome do cliente, é um tipo texto, é muito conhecido também como varchar ou text. Na segunda coluna, nós temos aqui o nome do produto, que também é um tipo texto. Na terceira coluna, que é o preço unitário do produto, nós temos um tipo moeda. Dentro de sistemas informatizados, a gente conhece como double, ou float, ou real, ou também decimal. No campo aqui na coluna quantidade, nós temos aqui um valor sem casa decimal, que é o tipo numérico, também conhecido como integer ou int. E o valor total aqui se repete o mesmo caso do unitário, é um valor para moeda. Veja que ele tem uma vírgula separando aqui a casa decimal no formato brasileiro, né? Também conhecido como double, float, real ou decimal. Quando nós falamos aqui dessas informações, nós estamos falando sobre os tipos de dados. Os tipos de dados que podem ser armazenados em um campo de um registro de uma tabela de um banco de dados. Ok? Temos então aqui nesse exemplo, enfim, tem outros tipos de informações que nós não temos aqui, mas aqui nesse exemplo nós temos aqui o tipo de texto, o tipo numérico sem casa decimal, que é o tipo inteiro, conhecido como integer ou int. Temos aqui o valor numérico com casa decimal, específico para a moeda, conhecido como double, float, real ou decimal. Legal? Bom, no próximo vídeo, então, a gente volta e vamos continuar a fazer mais alguns exemplos aqui em nosso banco de dados.